Ah, é? Como é que você fez? Me fala. Eu conservei energia no ponto A, depois ia no ponto A e no ponto D. Só isso. Isso, a energia é sempre a mesma se não tem atrito, né? Exatamente. Uhum. E foi. Nossa, era bem fácil a questão, eu não tinha entendido onde que ela estava no final. A, aqui o Essa bloco. questão, ela aparece bastante, né? Sim, Ela está sempre aí, todos os livros, tudo. Professores adoram cobrar essa questão aí. Então, legal. Agora, então tá bom, né? Se tu já sabe fazer, tu teve que usar a força centrípeta também? sim. Isso, normal, né? Normal aqui é zero, essas coisas. Beleza. Então vamos ver a próxima. Essa aí eu consegui fazer. Também conseguiu? Só que, tipo, eu tive, eu tava, não tava conseguindo fazer por causa que ali no começo ele pede a relação de TD do tempo da descida sobre o tempo da subida. E aí eu tava fazendo a equação da subida na força resultante. Aí eu tava colocando a força de atrito contrária à velocidade ali. E aí não tava funcionando. Aí quando eu coloquei a favor, funcionou. A força de atrito a favor da velocidade, Então, isso eu é não meio entendi esquisito, né? isso. A força de atrito é sempre contrária à tendência de movimento. Então, se Sim, você está se movendo para cima, a força de atrito é para baixo, né? sim. Mas aí eu tentei fazer para baixo e aí tava dando a letra A, tava dando um, só que era a letra C ali. Bem, Mas dá pra você talvez tentar você fazer. trocou os sinais em É, algum momento, né? Talvez algo assim, sabe? sim. Eu não sei exatamente o que tu pode ter errado. Ah, você Eu pode tentar fazer essa posso questão tentar aí. fazer, exatamente, ver se a gente faria do mesmo jeito e tal. Então tá Uhum. bom. Deixa eu colocar aqui. Ahn, beleza. Bloco de massa M lançado de baixo para cima. Foi lançado de baixo para cima. O Uhum. coeficiente de atrito cinético entre o plano e o bloco é 0,5. O ângulo de inclinação do plano θ, 45, é suficiente para permitir o deslizamento do bloco de volta ao ponto de lançamento. Sendo TS o tempo de subida e TD o de descida, beleza. Sabe que num problema como esse, quando a gente não tem atrito, de modo geral, os Uhum. tempos são iguais mesmo, tá? Sim. Por exemplo, quando você joga um objeto para cima, o tempo para ele subir até um ponto é o mesmo para ele descer até o ponto que você jogou. Uhum. Então existe simetria. Então, no caso, se não tivesse atrito, a resposta um ali faria muito sentido. Só que o Tá. problema falou que tem atrito, né? Então a Sim. gente vai ter que utilizar aí alguma informaçãozinha com esse coeficiente de atrito e tal. Vamos falar da subida primeiro. Subida. Bem, o que nos interessa aqui é basicamente nessa nova direção X aqui, que é onde Uhum. a gente tem quem, né? A gente tem PX para cá e força de atrito também para cá, né? Uhum. Na subida, força de atrito aponta para lá. Ele tá subindo. Tem alguma força para cá? Ah, por isso que o atrito foi pra aí. O atrito tem que ir para baixo porque ele tá subindo, né? Estou falando da subida, certo? O atrito Então é não sempre tem ao força contrário. pra lá. Não tem nenhuma força para cima, né? Porque, ok, foi aplicado, ele tem uma velocidade inicial para cima, mas isso não importa. Depois que ela está em movimento, as únicas forças que agem são essas forças para baixo, né? Uhum. Então, se a gente considerar para baixo como positivo, a gente vai ter FAT mais PX. Bem, ele fala aqui alguma coisa sobre a velocidade com que sobe. Não. Então a gente vai ter que dizer que é zero, né? Ou melhor, vai ter que dizer que é MA, não sei. É minha, eu Porque, fiz isso. porque a gente não sabe se a aceleração é zero, se ele tá subindo constante ou não, né? Vou ter que dizer que é Uhum. MA, ok? Sim. Isso na subida. E agora na descida,
eu vou ter PX, né, o bloquinho aqui, Uhum. PX para cá, mas como ele está descendo, agora a FAT é ao contrário. Certo. Então vai ficar PX menos FAT igual a MA. A questão é, essa aceleração é a mesma? Isso é uma pergunta bem razoável, né? Hum. A gente não sabe. A gente realmente não sabe. Não existe, É assim, verdade. uma forma de ter certeza disso, né? É, Então, eu por hora que considerei a que gente fosse tem isso. igual, eu Você acho. supõe que é igual? Não, não lembro. Eu acho que não, porque na hora. Acho que na hora que você substitui aí os valores, eu acho que eu coloquei. Lembra se eu coloquei a D e a S? Não tem muito valor a ser substituído aqui, né? Não, tipo assim, tem a. Por exemplo, ali. É, nossa, espera. Não, eu não sei o que eu fiz. Mas, tipo assim, ele dá que o Mi é 0,5 e a normal é P cosseno. E ele dá isso. E que o ângulo é 45. Tá. Ok. A questão é que ainda faltam algumas coisas. Ele quer o tempo, e nessas nossas fórmulas de força ainda não apareceram tempo, certo? Sim. Bem, como é que a gente pode fazer para aparecer o tempo? Entendendo que a aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Então tá Uhum, aí o tempo, uhum, né? Dá para relacionar ele com a aceleração. sim. Veja, na nossa subida, nós temos a velocidade inicial, Uhum, mas a final é zero. sim. E aqui está o ΔT. Isso para subida. Muito bem. Então eu vou chamar de, não de ΔT, mas o T, como é que ele chama? O T de subida. TS. Isso. Então eu posso trocar o FAT por Mi mg cosseno θ, certo? Você mesmo acabou de me falar isso. Sim. O peso é mg seno θ e massa vezes menos a velocidade inicial sobre o tempo, ok? Uhum, E para descida você vai ter coisas bem parecidas, né? uhum, A gente concluiu que a FAT era negativa na descida. Errado aí. FAT é negativa na descida, a massa continua a mesma e tudo mais, só que e a velocidade, né? Qual vai ser a velocidade aqui? Será que é a mesma é VF. do momento do, do lançamento para cima? Essa é a questão, né? Bem, esse problema ele é bem simétrico, né? Porque da mesma forma que na subida não tem velocidade final, na descida não tem a velocidade inicial. Porque ele começa a cair com velocidade zero, concorda comigo? Sim. Você só vai ter a velocidade final dividido pelo tempo. Tempo final. Muito bem. Ah, é isso. Uhum, Daí, aqui é complicado você falar que as acelerações são as mesmas. Né? Você me falou uhum. agora há pouco, a aceleração é a mesma, né? Eu não lembro. Peraí, eu vou voltar aqui na foto do WhatsApp, mas eu acho que eu não. Deixa eu ver a foto que eu te mandei. Eu, eu acho que eu não considerei a aceleração igual, não. Não, é verdade, porque não é igual mesmo. Não fiz ela igual, não. Exatamente. Ah, muito bem. Agora, a questão é que nós temos essas duas expressões aqui, VF sobre T, F sobre TF.
E o grande problema está aqui, né? Por exemplo, a gente pode somar as duas expressões, vai sumir a força de atrito, vai ficar 2G, a gente pode até cortar os M já, Uhum. seno θ igual a, veja só, né? V final menos V inicial. Estou somando, certo? Sim. Dividido por TF. Ou melhor, não posso fazer isso. Falei besteira. Posso Não? fazer isso porque as bases são diferentes. Vai ficar Não. Ah, VF. verdade. TSTD. É isso. Então, ah, beleza. Estamos aí com uma expressão bem interessante. O problema é que nós temos duas variáveis aqui, a velocidade final e a velocidade inicial, né? Sim. Então, a menos que a velocidade final e a velocidade inicial sejam iguais, a gente não consegue resolver o problema. É, mas Agora, se forem iguais vai dar zero, né? se forem iguais, não vai dar zero, não. Ah, porque não é o mesmo Porque não denominador. é a mesma base, certo? Sim. Por isso, eu acho que a gente vai ter que argumentar que elas são iguais. Veja só qual é o argumento. Olha só meu argumento. Vê se tu Sim. concorda comigo. A força de atrito depende do deslocamento, certo? Sim. Porque o atrito não é força vezes deslocamento? Sim. Qualquer trabalho é força vezes deslocamento, né? Sim. Não sei se você lembra disso, porque você está só no nono ano. Não, já vi, já vi. Tá. Força vezes deslocamento, beleza. Sendo assim, como o deslocamento é o mesmo, e a força normal também é a mesma, Uhum. o trabalho da força de atrito na subida e na descida em módulo é o mesmo. Sendo assim, temos simetria, ou seja, a velocidade inicial é igual à final. Ok? Uhum. Muito bem. Beleza. Eu vou conseguir fazer a continha agora. Bem, você consegue fazer ela agora, né? Eu acho. Oi? Será que você consegue terminar a conta agora? A partir disso Uhum. que eu fiz? Cara, eu preciso mesmo ir no banheiro, tá? Me desculpe. Na volta, será que Tranquilo. tem como você me mandar a resposta que o problema pede a partir do que eu fiz? Consigo. Então tá bom, já volto.
Opa, e aí, conseguiu chegar no valor da divisão dos carinhas? Não deu, só cheguei em outra expressão. Não bateu com a resposta, tu quer dizer? Não, só não saiu nada. Eu coloquei o V em evidência ali, daí ficou, daí ficou TS menos TD sobre TF sobre TSTD é igual a 2G seno. Daí eu substituí o valor de seno. Mas eu entendi o que eu fiz aqui. Eu peguei o meu livro e eu não fiz as acelerações iguais, porque se você fizer até na fórmula mesmo da segunda lei, elas ficam diferentes. Sim. Então, eu não considerei, mas tenta resolver ele do jeito que você fez, porque talvez tenha feito alguma coisa errada. Ah, ah, eu tava reparando um problema também na minha forma de resolver, porque eu não sei a velocidade, né? Então, É, apesar de. eu tô refazendo aqui, ó. Assim, e eu vi, não, eu não usei, eu tava falando com os lados, eu não usei a força de atrito, por favor, não. Eu Ó, também não, né? Porque eu somei elas e elas uhum. desapareceram, né? Aí eu consegui, eu peguei a aceleração da subida aqui, por enquanto, eu acho que eu bati a aceleração da subida. Aí agora, o que eu acho que eu vou fazer é assim, ó. Eu fiz a aceleração da subida, fiz a aceleração da descida, depois eu vou fazer V igual a V0 mais AT, e aí eu descubro o tempo, depois faço um torricelli. Pra que Torricelli se tu tá procurando tempo? É por causa que, tipo assim, eu vou descobrir o V0 quadrado. Eu vou descobrir o V0 Ah, no V igual a V0 mais AT. Daí eu coloco o valor de V0, entendi. Tu vai usar, por exemplo, isso aqui para achar a aceleração. isso. Isso, e daí você já com isso você vai ter, bem, você vai ter o valor da aceleração, valor numérico para aceleração. Uhum. Só que daí você vai ter que a aceleração é a velocidade sobre o tempo, né? Não, não fiz isso. Eu não, nem usei a velocidade nem nada. Tipo, tá vendo? Eu peguei ali certinho, você fez, só que você substituiu a aceleração sobre Mas você vai delta. ter que usar no V igual a V0 mais AT, né? Eu vou ter Porque que quando usar. você usa o V igual a Uhum. V0 mais AT, de certa forma você está usando isso aqui. Sim, não, porque o que eu tava pensando é que ia ficar V na subida, né? V é igual a V0 mais AT. Não, ia ser menos AT, né? Por causa que tá subindo. O V0 é zero. Não, o V é zero. Daí eu ia ficar com V0 é igual a AT. Eu ia achar isso. AS, TS, né? AS, que é a aceleração de subida, e TS, aceleração tempo de subida. Uhum, Daí eu ia fazer Torricelli para isso, e aí eu ia achar o TS, que aí ia dar uma expressão grande. Talvez tenha uma forma mais rápida de fazer, mas essa aqui é meio longa, mas eu tô achando. eu achei que a forma mais rápida seria fazer isso aí, mas não tá dando certo também. Estranho. Tô pensando o que que pode estar de estranho aqui pra isso, Ó, porque vou tentar terminar de fazer parece que aqui. faltam as velocidades, cara. Sim. Mesmo se eu dizer que elas são iguais, não vai ajudar. Vamos fazer normal. Mas, tipo assim, eu pensei no que você falou, você tinha falado que talvez eu não sabia responderia uma questão, que foi realmente o que aconteceu naquela lá, que era meio que uma corda, sabe, que não viu uma foto. Aham, a gente já vai pra ela. Aquilo ali, e não tinha nem ideia. Mas eu vou, acho que eu consigo fazer ele ficar, eu consigo. Conseguir aceleração. Eu acho que eu sei também fazer, eu sei trocar essas velocidades. Como? Com Torricelli. De fato, com Torricelli. Hum,
Porque o que que eu vou poder dizer, né? Eu vou dizer que qualquer uma dessas situações, v ao quadrado, uma das outras velocidades vai ser zero, então deixa para lá, 2a delta s. Sim. Então, por exemplo, eu posso isolar o a, ou eu posso isolar o v, né? Porque eu quero substituir o v lá, por algo Uhum. que eu conheço. Eu conheço a e eu não conheço s, mas eu sei que nas duas situações o s é o mesmo, Sim. certo? Nas Uhum. duas situações o s é o mesmo. Então, eu vou ter isso. O problema é que, de novo, eu vou ter acelerações diferentes. Só me dá um segundo, então, para eu pegar essas expressões aqui Beleza, eu vou fazendo e isso. trocar ali as velocidades, porque, de novo, pô, cara, desculpa, isso aqui me pegou desprevenido. Eu acho. Eu vou tentar ver isso depois de trago para não ficar viajando. Vamos para essa outra que tu quer ver, beleza? Pode Mas eu ser. trago ela feita depois, não se preocupa. Uhum. Ah, frustrante. Deixa eu ver isso aqui. Aí, tô com. Fio, uma corrente caindo numa mesa. Tá. Se o coeficiente de atrito estático entre a corrente e a mesa for μ, qual a fração mínima do comprimento da corrente que deve ser mantida sobre a mesa para que a corrente não escorregue? Você já começou esse problema? Como é que é? Não, não fiz nada. Tem nem ideia de como começar? Uhum. Muito bem. Deixa eu dar uma pensada aqui. Isso. Muito bem. Eu acho que eu sei o que está rolando aqui. A gente tem uma corrente que a gente vai ter uma massa total. Hum. Então a gente pode dizer que a massa total dessa corrente é emissão. Tá. Ok. Daí, talvez dá até para fazer de como se fosse um problema de polia. Hum. Sairia bem rápido se fosse um problema, se eu pensar como um problema de polia. Eu posso pensar numa coisa assim, olha só. Beleza, é uma corrente, mas você poderia pensar que é um bloco aqui e outro bloco aqui. Hum. E, obviamente, essas, essas, essas massas vão estar relacionadas com a quantidade de corrente, né, que está em cima de uma parte da outra. Hum. Né? Então, por exemplo, aqui você vai ter a corrente mede um tamanho L. L é o tamanho total. Tá. Então, digamos que aqui meça X, a parte que está em cima da mesa meça X. Então, a parte que vai estar debaixo da mesa é L Uhum. menos X. Faz sentido, né? Sim. Muito bem. Daí, para a corrente não escorregar, né, significa ela ficar estática, Sim. não é mesmo? Então, reescrevendo isso aqui como um problema de polia, poderia dizer que aqui é X, Você vai aqui usar está tração? polia. Oi? Desculpa? Agora você vai usar tração? Sim, vai ter as trações, Ah, exatamente. tá. É uma Nossa, legal. tração. Eu não tinha pensado assim, fazer com bolia. Isso, as trações são as mesmas. Aqui você tem L menos X, e daí meio que você trabalha com a densidade, né? Porque como é uma Uhum. densidade linear uniforme, a gente Uhum. pode dizer que a massa vai ser X vezes a densidade, ou L menos X vezes a densidade, entende? Uhum. Para cá você vai ter só peso, e para cá você vai ter só atrito, né? Sim. Portanto, para que ocorra o equilíbrio, o atrito tem que ser igual ao peso. Bate igual a P. Porque Fat é igual a T, que é igual a P? Sim, Ah, tá. meio que a gente já está trabalhando direto, né? Isso aqui diretamente com isso. Hum.
passar pelas trações, porque a física ela tem um teorema muito interessante que nos diz que num problema de dinâmica, né, de força, a segunda lei de Newton, você pode sempre ignorar as forças internas. As forças internas, elas nunca influenciam na força final. Hum, uhum, De certa forma, ocorre na prática, né? Imagina, existe um monte de forças internas dentro do seu corpo, né? sim, A tensão dos teus órgãos um contra o outro, mas isso não influencia quando você vai aplicar força em algo, não é? verdade. Por exemplo. Ou quando você empurra dois objetos um do lado do outro, né? Vamos dizer assim. A Sim. força que um aplica no outro não importa aqui. O que importa é você aplicando a força e ele se mexendo, né? Uhum. Legal. Muito bem. Né, quando você sobe numa balança, as forças contrárias ali dentro do teu corpo não influenciam no teu peso, outro exemplo. Muito bem. Então agora, né, será que você consegue chegar na expressão pra gente? Vamos ver, ele tem o coeficiente de elasticidade consequente a mim, qual a fração mínima do comprimento da corrente que deve ser mantida sobre a mesma altura. A corrente não escorrega. Pera, Atrito igual a peso, então você tem que escrever a equação do atrito e a equação do peso, certo? uhum. Só que, e aí eu vou, a normal é igual ao peso? A força normal deste bloco aqui que está na mesa vai estar relacionada com a força de atrito, certo? Uhum. A força normal é uma força que ela só existe quando você está sobre uma superfície. Sim. Ok? Então, por exemplo, esse bloco Ah, aqui entendo. pendurado não tem força normal, porque ele não está sobre uma superfície, entendeu? Uhum. Não, não sei como é que eu vou chegar naquela fração ali. Calma, vamos lá, aos poucos. Qual que é a equação da força de atrito? Não é não. E qual que é a normal desse bloco aqui? Não é a massa dele vezes a gravidade? Isso. E quem é a massa dele? Ele não cita. Mas como a gente sabe que a densidade linear é uniforme, a gente sabe que a massa do bloco vai ser a densidade vezes o comprimento. Da mesma forma que tu calcula a densidade aí na escola. Uhum. Só que a gente usa volume normalmente, né? Sim. Massa é densidade vezes volume. Então aqui a massa vai ser a densidade vezes o comprimento, porque é linear. Tá. Mi vezes a massa vezes o peso. Vezes a Isso. massa vezes a gravidade. Isso é a força normal. Mi vezes a força normal, certo? Isso é a força de atrito. Concorda comigo? Entendeu, né? Sim. E a força peso, pela mesma lógica, vai ser. Eu tô usando a letra errada. Não, tô usando a letra certa. D de densidade vezes o comprimento desse cara aqui, que por consequência tem que ser L menos X, vezes a gravidade, Sim. certo? Agora é só isolar o Mi. Não, pera. É, visualmente, Oi? pera, o que que vai, tá, vai cortar o G, vai cortar o Tem que B. isolar o Mi. O problema pede, né? Ou não? Não, ele pede a fração. A fração mínima, é verdade, pede a fração mínima. Ah, bem, Puta, Deus. a fração mínima vai ter que ser quem? Bem, né? Nossa, mas vai dar, porque ele vai cortar A tudo. fração. Veja o que ele está pedindo. A fração mínima sobre a mesa, certo? Uhum. A fração de corda que eu coloquei sobre a mesa é X. Sim. Ele quer. Então, a gente quer isolar o X, é verdade. Ah, beleza. Daí vai cortar o G, é B, B vezes X, é igual a LX, é igual a menos X. Acho que eu entendi. Então, quando você chegar no valor do X, me fala. Tá. Tem um monte de coisa que dá para simplificar aqui, né? Uhum. G Esse com este, é este B. com este. Aí todo mundo que tem X vai para um lado, quem não tem vai para o outro.
Beleza. Aí agora virou matemática que tu já domina bem, coisas lá do oitavo ano e tal. Só isolar a letrinha, né? Uhum. Aí tenta fazer como se tu estivesse fazendo pra uma prova e me envia uma foto, tá? Tá. Ixi, mas você percebe que vai ficar com L na conta. Vai ficar com L na conta? Vai. Ah, E tudo é sobre um. É, tudo é. Não, tem. essa corda não tem tamanho, não? Não. Eu até tinha visto alguma resolução, porque eu faço um cursinho online também. E, tipo, esse livro aí que eu peguei é do cursinho. Ó, calma aí. Hum. Qual é a fração mínima do comprimento da corda? O comprimento da corda é L, mas queremos uma fração do comprimento da corda. Então a gente está querendo x por L, entendeu? É isso que o problema pede. Achei super. Porque é uma fração do comprimento. Veja, x é o comprimento. Ok, perfeito. Hum. Beleza? Só que eu quero uma fração do comprimento da corda. Então ele já está pedindo a- Ah, aquele tá. pedaço por L, porque é uma fração. Entendeu? Então, X sobre L. Isso, por exemplo, vou pegar uma fração do meu dinheiro. Eu tenho R$ 200.000 na conta. Eu vou pegar 10 mil. Então eu vou pegar 10 mil de 20, de 200 mil. Entendeu? É uma fração. É, eu Quando ele consigo ver fala assim, aqui. uma fração, é isso. Então, a hora que você chegar na expressão, vai aparecer L lá, muito bem observado, mas você vai dividir tudo por L, quando você isolar o Uhum. X, ok? Ficou 1 sobre mi mais um. Então, parece ser a A resposta letra, certa, né? letra Exato. Bem, eu acho que eu descobri como é que faz aquela lá que a gente estava fazendo, tá? A. Ah, Eu vou refazer aqui. sem usar aceleração lá, daquele jeito que eu estava Sim, fazendo? Hum. sim, vou fazer de outro jeito. Bem, não vai ser assim tão diferente, vai ser a mesma lógica. Uhum. Deixa eu só abrir outro arquivo aqui, vai ser rapidinho. Você tá com o problema por aí, né? Para não precisar ficar trazendo ele de Então, novo. sim. Tá. Então, deixa eu pegar aqui. Então, a gente vai fazer uma análise da subida primeiro, né? Então, na subida, a gravitacional é dado por mg, seno θ, aquilo tudo lá. Dessa vez eu vou colocar negativo. Então, a força resultante, que vai ser simplesmente a aceleração da subida vezes a massa, né? Vai dar isso aqui, tá bom? Eu só Uhum. isolei o A, né? Simplifiquei os M's, já dei essa arrumada na Também, subida. só para saber por que peraí, ficou negativo por causa do Dessa vez eu sentido? decidi deixar negativo. Ah, tá. Veja que o sinal é uma escolha sua, né? Naquela Uhum. hora eu falei que para a direita ia ser, para baixo, né? Ia ser Uhum. positivo, mas agora eu mudei de ideia, quis deixar negativo, Beleza. tá bom? Então, é isso aí. Por que que eu fiz isso agora? Bem, porque eu, apesar de tudo, eu gosto de deixar a força de atrito sendo negativa quando possível, ok? Uhum. Tá. Então, agora na descida, o que que vai acontecer? Nós vamos ter também força resultante igual a mg seno θ menos a força de atrito. Então, a aceleração na descida vai ser a mesma expressão, né? Mesma coisa, na real. Agora eu vou fazer uma coisa diferente com essas expressões. Né? Um estava somando, outro estava subtraindo, que nem no problema que a gente estava resolvendo. Só que agora eu vou fazer uma outra coisa. A gente sabe que a velocidade final na subida é zero. Muito bem. Então a gente pode usar o vovô ateu, né? O V igual a Uhum. Uhum. IET, velocidade final e tudo mais. Então a gente vai ter que, para a subida, eu até deixar isso aqui mais para baixo, para a subida, a gente vai ter que o tempo de subida é igual a V0 sobre a S, pelo próprio vovô ateu. Uhum.
velocidade final é zero, etc. E na descida, mesma coisa. O t da descida é igual a v zero sobre a descida. A gente já viu que são diferentes acelerações. Uhum. Não, pera. Agora a gente pode dividir as duas expressões. Mas vai ficar V0 mesmo? No, na da descida? Bem, lembra que eu tinha considerado que era a mesma velocidade? Ah, tá. Então, eu estou considerando que é a mesma velocidade. Então, agora eu vou pegar e vou fazer a divisão, né? Uhum. Vai ficar, digamos, a gente quer TD sobre TS, né? Então, TD sobre TS é igual a esse cara aqui, V0 sobre A da descida, dividido por V0 sobre A da subida. Então, a Sim. gente sabe que vai simplificar os V0s, né? Ele vai ser a S sobre a D. Exatamente. Agora, quem que é o AS? AS é tudo isso aqui. Isso. Então, AD. Então, o que o problema está pedindo vai ser simplesmente seno do ângulo, que a gente já sabe que é 45, Uhum. mais 0,5 vezes o cosseno de 45. Uhum. E aqui, mesma coisa. Tem como jogar os valores aí e chegar na resposta? Tem, mas tá, o que aconteceu com o sinal negativo ali? Ah, Lá em cima? pois é, né? Tinha aquele sinal negativo. Porque eu acho que assim chega na resposta, do jeito que tá. Não, eu acho que é com sinal negativo que eu fiz. Eu vou fazer com sinal negativo. Vou fazer assim, depois eu faço com sinal negativo. Veja que, de novo, a questão do sinal ser negativo é totalmente arbitrário, né? Uhum. Então, tanto faz. O importante é que bata com as opções. As opções são todas positivas, né? Sim, Então a gente deixa positivo, beleza? beleza. Daí vai ficar dois sobre. Sim, deu certo. Mas, tá bom você com o TD sobre TS igual a isso aí? Eu lembro que quando eu fiz com o TD sobre TS, sobre a raiz disso, é igual a raiz disso daí. Só que aí deu 3 e a resposta é a raiz de 3. A resposta certa é raiz de 3? É, deu 3. É porque eu acho que eu fiz exatamente isso aí, só que eu não sei porque não tem a raiz aí. Tem Mas tem, certeza que é a raiz de 3, cara? sim, tem uma resposta B, mas no gabarito fala que é C, que é a raiz de 3. Bem, eu não costumo dizer que o gabarito tá errado. Ó, Mas, né? Não sei, eu- isso aí tá estranho. Porque a raiz, veja, é seno de 45, cosseno de 45. Não faz muito sentido ter raiz de 3 na resposta. Se é tivesse um porque, seno de 60 ou um cosseno de 60, faria, né? não, é que, tipo assim, deu 3. Só que eu lembro que, tipo assim, te deu essa expressão aí certinho, igual você fez, só que deu a raiz dela, entendeu? Ficou uma raiz disso. A raiz. É por causa que eu acho que ficou exatamente assim, por causa do Torricelli. Hum.
Poxa, carinha. Pra mim não faz sentido dar a raiz. Bem, a gente pode tentar ver isso num outro momento, mas me parece que é isso aqui, tá? Você, depois que eu fizer, depois da aula, eu faço e te mando a foto para ver o que eu fiz certinho. Tá. Então tá bom, eu não vi como pareceria, mas. Muito bem, vamos ver mais uma. Vou pegar aqui. A gente fez a da corda, fizemos. Fizemos todas que você Fizemos. enviou, né? Uhum, Tinha enviado uma que tu não conseguia fazer e agora sabe, né? sim. Entendi. Bem, Aquela tem como fazer sem energia? a, a 5? Isso. Não, não. Não. Não, Isso. porque você precisa. Hum. Então você precisaria usar. Você precisa usar energia, sim. Não tem outra forma de fazer isso aqui sem energia. Eu achei estranho, isso aí caiu na lista de. Tipo assim, no curso eles ensinam primeiro dinâmica no movimento circular, depois o trabalho e energia. Só que apareceu isso aí no negócio de movimento circular, de dinâmica no movimento circular. Nossa, mas Talvez, se tu usar Torricelli, porque as equações de energia, elas acabam chegando em Torricelli, sabe? não, Quer ver, ó? Por exemplo, digamos que a gente tenha aqui um momento que a energia potencial gravitacional. De novo isso, deixa eu trocar essa cor. A energia potencial gravitacional igual a energia cinética. Isso aqui tu já viu, né? Em algum momento. sim. Agora, corta a massa, eu passo 2 para lá. Você Ah, vai foi ficar disso com aí V que eu peguei. quadrado igual a 2GH. Não tá lembrando Torricelli? Sim, sem vezar. Então o jeito seria usando Torricelli, entendeu? Ah, foi basicamente isso aí que eu cheguei. Porque isso aí você só conservou, né? Sim. Não, Eu foi isso. conservei a energia e mostrei que a equação que você chega com energia conservada É é a com própria isso. equação de Torricelli, né? Uhum. Então, Nossa. se fosse para fazer sem energia, seria com isso. Hum. Ah, então, eu acho que era isso. Tô Era isso, tentando bem. ver no livro algumas, mas não, acho que era essas mesmo. Show, cara. Bem, se tu não tem mais nada, bem, então é isso. Foi bem legal ver contigo aí questões de altíssimo nível, altíssimo nível. Tu estudando assim, com esse foco, com essa seriedade, com certeza tem como passar no ITA ou em qualquer Tomara, outro vestibular militar aí que tu queira. Porque o pessoal é bem sério, né? Não é sim. que nem quando tu vê que a concorrência em medicina tá trocentos por vaga, mas a É, maioria é nego que nunca abriu um livro, sabe? é verdade. E tá não, a galera que vai lá É, o estudou povo é pra caramba, preparado. sabe? É, Só, só ver se essa aqui tá certa. Eu acho que é uma questão bem fácil. Eu vou te mandar a foto. Não fiquei com dúvida, mas eu quero saber se ela tá certa. Eu não tinha tudo bem. gabarito. A 12. 12. Ah, qual a aceleração do carrinho para que o bloco A não caia? O coeficiente de atrito entre o bloco e o carrinho é μ. Hum, qual a aceleração? Muito bem. Você disse que achou fácil? Achei bem fácil. Por isso que eu achei estranho. Não sei se Como era é pra que ser. você fez? Me fala aí. Ali, ele falou, eu considerei, né? Que ele falou que não caiu, então eu fiz resultante em Y é zero, né? Daí, Hum. FAT é igual a mg, e isso. Pat igual a mg, sim, para Aí, que não caia, né? A N é igual normal a tá para MA. lá e a normal vai ser igual a massa vezes a aceleração, então. É isso. Né? É a resultante em X, então ela é em MA. Daí, Normal igual a massa vezes a aceleração é uma coisa diferenciada, é bem estranho. mas é isso mesmo. É isso mesmo. Porque é a única força que tá, vamos dizer assim, agindo na direção do movimento do bloco A, certo? Sim. Que está acelerado. Então, normal tem que ser igual a massa vezes a aceleração mesmo, não tem BO. Daí eu cortei as massas e a aceleração ficou G sobre mim. MA
igual a G, daí você isolou A igual a G sobre mi. Exatamente. Então é isso. Então era isso mesmo. Beleza. Aí, cara, você tá bem demais. Você tem só 14 anos, né? Aham, Tá doido. Tá fazendo conta melhor que muita gente aí de Enem. tomara. É que Assim, cara, pô, vai por mim. eu tô estudando há uns 3 meses só, então. Aí minha mãe Pô, resolveu. então você tem talento pra coisa, cara. Porque é difícil, hein? Ainda, Obrigado. ainda mais que tu não tem, vamos dizer assim, as matérias, né? Não viu as matérias. Ah, nossa, na sala eu tô aprendendo, na escola eu tô aprendendo matemática, a como ligar ponto no plano cartesiano. Brincadeira, isso aí. Então pra ti Não, isso aí é brincadeira. tá nível zoeira, mas infelizmente eles nivelam por baixo na escola. É só com um professor e vamos dizer assim, te acompanha que tu consegue mesmo ir no teu ritmo. Não tem jeito, cara. Esse negócio de escola, assim, sempre É acaba nivelando por complicado. baixo. Mas é isso aí, mantém isso que tu vai passar, com certeza. Bem, então é isso, cara. Precisando de mais, é só chamar, tá? Tomara que a gente faça mais aulas. Beleza. Abraço, então. Valeu. Obrigado.